Bom, nessa nossa primeira aula, a gente vai começar falando sobre os conceitos. Conceitos de relações internacionais, conceitos de teoria, comunidade, sociedade, fazendo aí a diferenciação para vocês entenderem realmente a diferença entre uma sociedade e uma comunidade. A gente vai explicar também o conceito de sistema internacional, sistema interestatal, sistema transnacional e atores internacionais. Depois a gente já pega um gancho direto para níveis de análise. A gente vai estudar o que são os níveis de análise e fazer uma análise realmente de cada uma. O nível de análise individual, do Estado e do sistema internacional. Depois, a gente já pula para potências, que é de extrema importância a gente saber de cor e salteado, de trás para frente. Então, a gente vai estudar a definição de potências, as tendências dela e a classificação. Então, a gente vai aí fazer um estudo sobre superpotência, potência hegemônica, grande potência, média potência e potência regional. Logo depois disso, a gente vai para o nosso quarto tópico do dia, que vai ser organizações internacionais, né? As nossas queridas OIs. Então, a gente vai falar sobre conceito, surgimento e tipologias. Então, aí a gente vai estudar as organizações universais e as organizações restringidas, ok? Beleza. Então, depois a gente já vai pular para a estrutura do sistema internacional, sempre que tivesse sistema internacional. Então, a gente vai estudar o sistema unipolar ou imperial, o sistema bipolar, o sistema multipolar e o sistema multipolar desequilibrado. E por último, a gente vai falar sobre os processos do sistema internacional. Então, nisso a gente vai definir o que são esses processos e a gente vai estudar as interações e a cooperação internacional. Então, bora começar. Bom, vamos lá. A primeira parte da nossa aula vai ser sobre os conceitos. Então, a gente vai começar com nada mais nada menos, né, do conceito de relações internacionais. Seguinte, o conceito das RI tem dupla dimensão, ou seja, vai ter duas dimensões. Uma que é aquela que define o Estado em sua condição internacional, em sua qualidade internacional, o que significa que vai ser os aspectos externos daquele Estado. E a segunda dimensão, que é as RI enquanto disciplina. O que isso significa? A RI matéria, a RI como um curso na graduação, por exemplo, o estudo das relações internacionais. Então, as relações internacionais como aspectos externos do Estado e as relações internacionais como disciplina. Depois a gente pula para a teoria aqui. A teoria vai ser ter como conceito, né, as posições e conceitos que explicam fenômenos. Então, uma boa teoria, ela vai gerar hipóteses que vão estar sendo testadas. E o que é importante saber também, que as teorias, elas estão sempre em constantes mudanças. Então, essa teoria, ela nunca vai parar, nunca vai ter uma pausa, ela nunca vai parar de ser desenvolvida. Ela vai continuar sendo estudada, continuar sendo testada, continuar gerando hipóteses e assim continuar sendo modificada ao longo do tempo. Beleza. Agora, comunidade e sociedade. Apesar de parecer muito, né, um conceito com outro, quando você estuda em um micro, acaba tendo realmente uma diferença. A comunidade vai ser, eu gosto de colocar como comunidade ser e a sociedade estar. O que isso significa? A comunidade, você, através de valores convergentes, etc., naturalmente vai se criando uma unidade. Então é aquilo, é algo natural, é ser, você é de uma comunidade. Enquanto a sociedade já não funciona assim. A sociedade é algo instaurado, é uma unidade estabelecida. Então tem mais a ver com a questão jurídica, tem mais a ver com a questão de estar. Eu sou de uma comunidade, eu estou em uma sociedade. Então, eu gosto de utilizar esses verbos justamente para facilitar o nosso entendimento perante esses dois conceitos. Beleza. Depois eu pulo para o sistema internacional. Bom, o sistema internacional ele vai ser um conjunto de interações entre os atores internacionais que vão enfatizar a totalidade sobre as partes. O sistema internacional ele também pode ser conhecido, também pode ser chamado, denominado de sistema sistêmico, e, enfim, ele basicamente vai ser o que a gente vai ver nos próximos conceitos, que é o sistema interestatal mais o sistema transnacional. Então, a soma dos dois, o conjunto dos dois, vai realmente formar o sistema internacional. Indo agora do sistema internacional para o sistema interestatal, ele vai ser o sistema em que basicamente tem as relações entre os estados. Então ele vai ser bem diferente do sistema internacional, onde engloba todos os atores internacionais. Nele, a gente vai abranger só os estados, diferentemente também do sistema transnacional, em que vai englobar as fronteiras e os indivíduos, né? Então, a sociedade no geral. Então, a gente consegue ver que
tanto o sistema interestatal quanto o sistema transnacional, ele soma o sistema internacional. Porque aí, já pulando para a questão dos atores internacionais, a gente vê quem são os atores internacionais. Eles vão ser todos os sujeitos do internacional. Então, nele, a gente vai ter tanto estados quanto organizações internacionais, indivíduos, atores subnacionais, que vão ser aí subcategorizados, né, entre cidades, estados-membros, regiões, departamentos, e atores não estatais, que vão ser basicamente as ONGs, as empresas, os movimentos sociais. Só que o que acontece é que os atores internacionais é um tema muito polêmico dentro das RI, porque dependendo da teoria, vai aceitar X, outra teoria vai aceitar Y. Então tem teoria que aceita só Estado como ator internacional, enquanto tem teoria que aceita só Estado e organização, e tem teoria que aceita Estado, organização e indivíduo, tem teoria que aceita todos. Então, nos próximos vídeos, onde eu vou trazer as teorias, eu vou explicar quais são aceitas. Mas, enfim, olhando num panorama macro, esses são os atores do sistema internacional. Partindo agora para o segundo momento da nossa aula, eu vou falar sobre os níveis de análise quando a gente vai estudar as RI. A gente vai ter 3 níveis de análise. Nível de análise individual, nível de análise do Estado e nível de análise do sistema internacional. Fiz um esqueminha aqui, um círculo muito mal diagramado para vocês entenderem mais, de forma mais perspicaz realmente essa divisão. Individual vai ser basicamente as personalidades, as percepções, as atividades e as escolhas. Então, por exemplo, uma escolha que um presidente tomou perante uma situação vai se encaixar no nível de análise individual. Nível de análise do Estado vai englobar governo, economia, grupos de interesse e interesse nacional. Então, vamos lá. Em uma situação dessa, por exemplo, a guerra do Iraque em 2003, a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Segundo George W. Bush, se ele toma uma decisão pensando no interesse nacional, vai se enquadrar aqui, ó, no nível de análise do Estado. Discursos que ele pode dar, ações que ele toma de forma pessoal, de forma da perspectiva individual, vai se encaixar aqui. Mas, por exemplo, o interesse de resgatar petróleo, por exemplo, vai estar aqui no nível de análise do Estado, porque engloba um interesse nacional, ok? E, para finalizar, o terceiro nível de análise, que é o nível do sistema internacional. Aqui a gente vai englobar, por exemplo, as alianças, as organizações, as corporações multinacionais, as normas e as regras do internacional. Sobre norma e regra, eu queria muito explicar a diferença clara de uma vez por todas entre norma e regra, que é um tópico que é realmente assim muito errado, né? Muitas pessoas erram bastante sobre isso nas relações internacionais, só que eu não posso fazer isso ainda porque ainda não estou fornecendo aqui através das disciplinas uma base sólida para chegar nesse ponto da matéria de explicar a divergência entre norma e regra. Então, assim que tiver uma base sólida estabelecida, eu venho aqui com um vídeo só sobre norma e regra, porque é um ponto-chave dentro das RI. Mas então, é isso. Primeiro nível de análise individual, segundo nível de análise Estado e terceiro nível de análise sistema internacional. Agora, nessa terceira parte da aula, a gente vai falar um pouco sobre as potências. Primeiro, é importante a gente entender o que são potências, né? Potências vão ser aqueles países, aquelas nações que têm realmente habilidades de influenciar o sistema, que vão ter habilidades para movimentar os seus recursos mesmo, para conseguir influenciar o sistema internacional. Eles vão ter reconhecimento, eles vão ter realmente uma reputação, e eles têm aquele poder de realmente, é o que a gente chama, né, entre aspas, de estabelecer quais são as regras do jogo. Então, a gente vai ter aí 5 tipos e vai ter as tendências também das potências, né? Então, vai ser basicamente a centralização de recursos, né? Que é basicamente isso que eu disse, vai movimentar os recursos conforme deseja, né, influenciar o sistema, e também a ênfase no sistema. Então, a gente tem aí 5 tipos de classificação de potências. A gente vai ter superpotência, potência hegemônica, grande potência, média potência e potência regional. Primeiramente, a mais fácil de entender, na minha opinião, é a superpotência. A superpotência, ela simplesmente funciona dentro de um sistema bipolar, então de poder bipolar,
e ela vai basicamente ser importante para o equilíbrio do sistema. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, dos Estados europeus lá na Convenção de Viena, é o exemplo que eu gosto de dar. E, bom, basicamente eles se destacam pelo seu poderio militar, sobretudo. Então, isso vai ser a superpotência. Pensar em superpotência, sempre lembrar de um sistema bipolar. Bom, potência hegemônica é basicamente a potência que manda em tudo, é a potência que tem aí o poder de tudo. Vai ser o único sistema mesmo, a única classificação de potência que vai ter o poder de estabelecer tudo em todas as áreas, tá? Porque normalmente as potências têm sobressalvas em uma área e menos em outra. A potência hegemônica vai dominar todas as áreas. Então, vai ter o poder de influenciar, vai influenciar para determinar a estrutura de poder em todas as áreas possíveis. Então, político, militar, econômico, etc. O exemplo mais claro que a gente pode usar é dos Estados Unidos. Já as grandes potências, a gente já pensa rapidinho no CSNU, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é composto por 5 estados com poder de veto, que vai ser Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Então a gente pensa nisso, que cada um tem a sua função para atender os interesses mundiais. Então eles ali, cada um vai ser meio que especializado em algo e eles vão ali, através do seu poder, através do local de ser uma grande potência, se juntar para atender interesses mundiais. Colocar o seu poder ali em jogo para atender esses interesses mundiais. Já a média potência, ela é basicamente uma potência que está aí caminhando, está no caminho para se tornar uma grande potência. Então, vai ter recursos materiais, vai possuir uma grande responsabilidade em sua área, vai ter estabilidade. Então, a gente pode até colocar que possui uma diplomacia ativa dentro do seu território e também a gente pode usar de exemplo simples assim o BRICS, né? O grupo BRICS, que é Brasil, Índia, Rússia, China, Índia já falei, né? E África do Sul. Já a potência regional pode até chegar a sobrepor a média potência. E a potência regional, ela não vai ser nada mais, nada menos do que uma grande potência da sua região. Então, ela vai simplesmente exercer o papel de grande potência naquela região. E uma característica muito interessante é que as potências regionais, elas podem e normalmente causam conflitos. Então, a gente tem aí como exemplo o Iraque e a Síria. A gente tem aí como exemplo também, que é o exemplo que eu mais gosto de utilizar, é o Brasil e a Argentina lá no passado, onde o Brasil e a Argentina, historicamente, sempre tiveram aí um batendo com o outro, porque um era uma potência, o outro também, e queria ser a maior potência dali. Então, esse é um outro exemplo. Agora, bora para a quarta parte da nossa aulinha de introdução às RI. Agora, a parte das nossas queridas OIs, né? Das nossas organizações internacionais. Gente, as OIs, elas vão surgir ali lá na época da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, vai começar a surgir as OIs, tá? O intuito desse vídeo não é ser muito histórico, então não vou aprofundar nos fatos históricos, mas vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é uma organização internacional. Segundo Barbeck, que falou em 1995, uma OI é uma associação de estados estabelecida mediante um acordo internacional por 3 ou mais para uma consecução dos objetivos comuns e dotada de estrutura institucional com órgãos permanentes próprios, independentes dos Estados-membros. O que isso significa? Vai organizar ali certos estados com interesses em comum para chegar a certos objetivos. E aí a gente vai ter 3 tipologias, né? As bases ali das OIs, que vai ser a composição, a estrutura institucional e suas funções. Então, para a gente entender melhor as organizações internacionais, a gente separa elas em 2 categorias. São 2 tipos de organizações internacionais que a gente tem dentro de uma caixinha. A gente tem as organizações universais e as organizações restringidas. As organizações universais, elas vão ser, como que eu posso dizer, elas vão ser potencialmente abertas para todos os estados do sistema internacional. Então, a gente pode citar quem aí? A ONU, a Organização das Nações Unidas. E também, falando das organizações restringidas, a gente quer dizer sobre organizações que têm um número ali limitado de estados.
Então, por quê, né? Como que vai ser feita essa limitação? Essa limitação vai ser feita por questões funcionais geográficas. Então, o maior exemplo que a gente pode usar aqui para organizações restringidas vai ser a OTAN. Gente, agora bora falar na nossa penúltima parte da aula sobre a estrutura de poder no sistema internacional, né? O que é a estrutura de poder? Vai ser como que os atores vão se classificar de acordo com o seu poder. Então, eu fiz uns desenhos aqui para tentar explicar da melhor maneira possível estes sistemas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o unipolar ou imperial, bipolar, multipolar ou multipolar desequilibrado. Primeiro, unipolar imperial. Uma potência aqui que vai simplesmente exercer a hegemonia perante os outros estados. Fechou? Beleza. Nisso, os valores vão ser homogêneos. Ok. Bipolar. A estrutura bipolar de poder. Vão ser duas potências em que exercem poder sobre os demais estados e se influenciam também. É muito importante essa estrutura, e no próximo vídeo que eu vou começar a introduzir sobre as teorias de relações internacionais, eu vou falar muito sobre essa estrutura de poder, porque muitos autores, muitas teorias têm a estrutura de poder bipolar como a estrutura mais estável e mais segura para o sistema internacional. Mas eu vou aprofundar isso nos próximos vídeos de teoria. Mas enfim, seguinte, o equilíbrio, acontece um equilíbrio aqui, como elas se influenciam outros estados, há um equilíbrio dessas duas potências, os valores podem ser tanto homogêneos quanto heterogêneos, e através deste sistema que a gente vai ter a criação aí de blocos. Beleza, sistema multipolar. É essa bagunça aqui. A gente tem o poder dividido entre algumas potências. Nelas vão ser feitas, né, alianças nessa estrutura. Nessa estrutura vão haver valores heterogêneos e vai ter uma incerteza maior, né? Vão ser muitas potências se influenciando, fazendo alianças, cada um tem um valor diferente, então vai ter um grau de incerteza maior, consegue entender? E agora, para finalizar a estrutura, multipolar desequilibrado. É mais ou menos o mesmo esquema do multipolar, só que com a diferença de que neste sistema multipolar vai haver um estado hegemona. E aí a gente acaba tendo um problema, porque é quando uma dessas potências exerce hegemonia perante o sistema, perante os outros. Então, todas essas vão ser potências, mas a gente tem uma potência hegemônica dentro dessa estrutura. Agora, para finalizar nossa aula, vamos falar sobre interações. O que são essas interações, né? Meu Deus. Agora, para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre processos. E o que são esses processos dentro do sistema internacional? Não é nada mais, nada menos do que as interações feitas pelos atores. Então, vamos lá. Essas interações elas vão ser subdivididas em dois tipos: conflito e cooperação. Nisso, de conflito, a gente pode separar entre guerra e o próprio conflito, já que o conflito é a interação básica da guerra. O conflito, ele é simplesmente a escassez e a incompatibilidade de interesses. Então, assim, a guerra vai ser feita através dessa interação de conflito, e a guerra vai ser o nível máximo de discórdia e vai ser usado a força para atingir os interesses. Bom, já na cooperação, a integração vai ser a cooperação como a interação básica. Então, essa cooperação vai ser uma coordenação de interesses a partir da percepção de problemas comuns. E a integração vai ser um nível de harmonia que vai chegar onde não há diferença, onde não há convergência de interesses, e tudo vai estar simplesmente harmônico e tranquilo. Nisso, a gente consegue elencar um pouco os tipos de cooperação, a formalidade da cooperação e os níveis de cooperação. Os tipos vão ter 3: político, econômico e técnico. Formalidade vai ter o formal e o informal, e os níveis vai ter 3 níveis também. O nível interestatal, que vai ser bilateral ou multilateral, governamental subestatal e transnacional, que, como a gente viu lá no início da aula, vai ser sobre fronteiras e sociedade.
Bom, gente, a aula foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu venho com outro vídeo introduzindo um pouco das teorias das RI. E é isso. Deixa seu like e comenta aqui os vídeos que vocês querem, as teorias que vocês querem. E é isso. Eu vou deixar as redes sociais aqui também, que sempre tem vídeo explicando matérias, principalmente de direito internacional. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.